Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar de um assunto de suma importância referente a o que o livro de Daniel traz e alguns eventos que aqui é mencionado na lição de hoje, né? Aqueles que dormem no pó ou aqueles que estão mortos na sepultura. Interessante que ele faz menção aqui, é um texto do livro de Daniel, no capítulo 12. E esse capítulo 12, irmãos, embora ele peça aqui todo o capítulo, a gente vai se ater só a dois versos, o verso 1 e o verso 2. E a parte que o antecede, né, quando faz menção da ressurreição, as pessoas na época de Cristo já tinham fé e confiança de uma ressurreição geral, de uma ressurreição que Cristo iria realizar no último dia. Essa era uma expressão que a própria Marta aqui descreve, né? Quando Jesus chega a ressuscitar a Lázaro, ela diz a ele: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela tinha a crença de que haveria uma ressurreição. De certa forma, eles já eram ensinados de que na volta de Cristo todos aqueles que morreram nele seriam ressuscitados. Embora aqui cita-se que nem todos acreditassem, mas uma boa parte, baseado no texto de Atos 23, verso 8, uma boa parte assim até então acreditavam numa ressurreição geral e uma ressurreição para a vida. Porém, Jesus estava aqui mencionando que ele iria ressuscitar Lázaro para aquela ressurreição natural, ou seja, uma ressurreição que iria trazer a possibilidade de Lázaro voltar a morrer. Não uma ressurreição semelhante à de Moisés, não uma ressurreição semelhante àqueles que com Cristo foram ressuscitados, né, na sua ressurreição em Mateus capítulo 27. Mas aqui, uma ressurreição que iria validar o que Cristo queria com que eles aprendessem, né, em relação à morte e ressurreição. Lázaro já estava 4 dias morto, já estava cheirando mal, e Jesus mostrou que ele tem poder para trazer a vida. Essa foi a ressurreição, irmãos, mais, posso dizer assim, a mais importante no tocante a uma ressurreição natural para uma vida normal, não uma ressurreição para uma vida imortal, como foi mencionado até então. E todos ali presenciaram isso. Porém, no capítulo 12 do livro de Daniel, o autor aqui menciona uma ressurreição também parcial, não geral. Quando ele fala assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí ele fala, uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para salvação. É interessante, irmãos, que essa ressurreição, ela precede a ressurreição que está em João capítulo 5, verso 28 e 29, quando fala que todos que ouvirem a voz de Cristo sairão. Aí ele fala, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então, essa ressurreição, ela não é geral no sentido de serem juntos o evento. Os que tiverem feito o bem são aqueles que morreram em Cristo. E os que tiverem feito o mal só após 1000 anos. Porém, essa aqui descrita no livro de Daniel será junta. Ou seja, esses ímpios e justos ressuscitarão no mesmo momento. E por qual causa? Baseado aqui no texto do autor e no que a lição nos traz, vocês lembram que Jesus estava diante do sacerdote, ou o sumo sacerdote Caifás, e ele pergunta se Jesus era na verdade o Cristo. Aí ele confirma, isso está no livro de Mateus capítulo 26 e o verso 64. Ele fala, e vocês verão o Filho do Homem. Isso também é aplicado, ou melhor, isso é também confirmado pelo texto do livro de Apocalipse 1, verso 7. E todo olho verão. Aí ele fala assim, até os que os traspassaram. Então, assim, não só Caifás, mas todos aqueles que foram a favor ou responsáveis da morte de Cristo, ressuscitarão aqui nesse momento, para com que a palavra de Cristo se confirme. Ou seja, provavelmente a gente poderia até conjecturar aqui Pilatos, Herodes, aqueles que viviam naquela época e foram responsáveis pela morte de Cristo, o que na verdade foram os causadores da morte, embora tivesse sido profetizado, mas eles foram autores nesse aspecto, então com certeza ressuscitarão nesse momento aqui para verem Cristo voltar e voltarem a morrer. E quando voltarem a morrer, na ressurreição após os 1000 anos, serão ressuscitados para serem destruídos. Mas aqui, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que se levantará Miguel. Esse termo se levantar, lembre-se que eu falei para vocês na lição dessa semana, quando foi falado sobre Jó, e Jó descreveu lá, né? Mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. E a expressão se levantar é um ato de julgamento, é um ato de tribunal, é um ato de se levantar para realizar algo grande. E aqui, de forma específica,
o autor de Daniel, né, o próprio Daniel, escreve que Miguel se levantará para trazer benefício a todos. Naquele texto de Jó, foi especificamente para Jó, quando ele escreve em relação à sua situação. Mas ele sabia, com certeza, que o levantar-se de Cristo seria para todos. E por que eu estou fazendo a ligação entre Cristo e Miguel? Miguel, irmãos, é um título que é dado a Cristo, embora se haja uma certa grande discussão em relação à sua personalidade, nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que Miguel é a própria pessoa de Cristo. É um título que lhe é dado para afrontar as ciladas, para afrontar as artimanhas do inimigo. E quando você encontra o título Miguel ou Arcanjo, falando-se de Cristo, é um título que lhe é dado para afrontar o que o inimigo tem tentado aprisionar. Aqui na morte, quando fala assim, e vocês ouvirão a voz do Filho de Deus, está lá no livro de João também. Então a voz do Filho de Deus é a mesma voz do arcanjo, da carta que Paulo descreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. A ouvir a voz do arcanjo, a ouvir a voz do Filho de Deus. Então essas vozes fazem parte de uma mesma pessoa. Tanto a voz do Filho de Deus, quanto a voz de Miguel, a do arcanjo Miguel, é a mesma pessoa. E aqui nós entendemos o título que lhe é dado. Só o seu significado, irmãos, Miguel significa quem se assemelha ao Senhor, ou quem é como Deus. Logo você entende que nenhum ser criado poderia ter um título desse. E lembrando, né, que toda afronta do diabo é contra Cristo. Então Cristo assume esse título para guerrear contra o inimigo e vencê-lo. E você encontra isso diversas vezes na Bíblia. Aqui no texto, no livro de Daniel, o autor cita Daniel 8, verso 11, chamado de príncipe do exército. E esse termo príncipe do exército se enquadra também com aquilo que Josué viu. Lembra-se quando Josué tem uma visão e ele pede para que tire a sandália dos seus pés? Aí ele fala assim, eu vim como príncipe do exército celestial. Quem estava ali era o próprio Cristo. Então a aplicação que é dada ali, diante de Josué, é o mesmo que é dado aqui no desenrolar do assunto de hoje. Então, quando Cristo voltar, irmãos, ele irá ressurgir e, nesse momento especificamente, trará alguns que ressuscitarão de forma específica. E aqui descreve que alguns também salvos ressuscitarão nesse momento. E aqui o autor descreve que o que está no livro de Grande Conflito, na página 528 e 529, fala de um grupo específico que ressurgirá nesse momento antes ou diante da volta de Cristo. Esses que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou na mensagem do terceiro anjo que fala que quem adorar a Deus é a sua imagem. Essa é a mensagem do terceiro anjo, do qual esse grupo especificamente irá ressurgir. Então existirá um grupo que ressurgirá especificamente, que viveram com a fé na mensagem, e todos os outros demais que serão ressuscitados pouco tempo depois. Em seguida, o que nós entendemos aqui é que Cristo irá trazer de volta à terra, ou à vida novamente, todos aqueles que dormem no pó. E especificamente esse grupo, e aí a igreja, então, e nós acreditamos, de uma ressurreição especial. E esses, irmãos, são aqueles que foram salvos, crendo na mensagem do terceiro anjo, junto com os ímpios, que irão confirmar a palavra de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 26, verão Cristo voltando e voltarão a morrer. E os que ressuscitarem com a fé na mensagem do terceiro anjo, ressurgirão para não mais morrer. E aqui nós entendemos que diante de todo esse evento, a fé, a confiança e a credibilidade que tinham os profetas, e aqui o próprio Daniel descreve, você vai ver depois que Daniel, embora não entendesse, depois no restante do texto, o autor, Deus chega para ele e fala assim, olha Daniel, cerra essas palavras e fecha o livro. Muitos tentarão esquadrinhar, e ele começa a dizer uma série de coisas, e referente a Daniel, ele fala assim, você vai dormir, mas no dia você irá voltar. Então, assim, Daniel não viu esses eventos. Ele não viu em sua vida, claro, mas ele profetizou aquilo que em visão Deus tivera lhe revelado. E aqui nós entendemos que essa ressurreição especial, essa ressurreição que será específica para esse grupo, ocorrerá pouco tempo antes da ressurreição geral entre todos os salvos. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Diante desse estudo, diante desses assuntos, a ressurreição ela era ensinada, ela era credibilizada e ela era, na verdade, advertida para todos. E Paulo continua fazendo isso, né? Mais adiante, como o próprio Jesus também falava sobre esse assunto. E Marta, com certeza, tendo conhecimento, cria nessa ressurreição que, na verdade, vai acontecer.
Hoje, nós temos a convicção e a certeza de que a palavra de Cristo, como Jesus disse, se cumprirá com aqueles que foram responsáveis pela sua morte, e nós acreditamos que ela também vai se cumprir em nossos dias, caso Cristo volte em nossa geração. Nós iremos ter o prazer de ver nossos entes queridos quando Cristo trazê-los de volta. E teremos o prazer de que, se porventura estivermos dormindo no pó da terra, Cristo vai nos trazer de volta. E mesmo que não tenha mais nada de nós, fisicamente falando, Cristo, em sua onipotência, nos trará de volta. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça cada dia mais ter crédito para com a sua palavra e assim confiarmos na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Oremos nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pelos conselhos que nela é contido. Nos ajuda, ó Deus, a termos cada dia mais fé e a convicção de que a tua palavra vai se cumprir, como ela vem se cumprindo desde o período que ela foi escrita até os nossos dias. Dá-nos fé, Senhor, para que em meio à tribulação nós não venhamos fraquejar em nossa caminhada. Perdoa nossos pecados, fortalece todos nós e nos mantém vivos em tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que você assista, curta, compartilhe esse vídeo e permaneça nos dando o auxílio para que Cristo continue fazendo com que esse assunto, esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo. Até logo.